Oitavo erro mortal que você não pode cometer na hora de interpretar um eletro. Você está lá no pronto-socorro, chega um paciente, um homem de 50 anos, com dor torácica típica, e esse eletro aqui. O que é que você faria com esse paciente? Vou dar aqui alguns segundinhos para você ver o eletro. Dá uma olhadinha aí. E vou dar as opções agora. Aí, então a gente perguntou, você trataria esse paciente com uma síndrome coronariana aguda com supra, sem supra, etc, né? E a maioria das pessoas, teve gente que disse que trataria como uma síndrome com supra, teve gente que disse que trataria como uma síndrome sem supra de alto risco, e assim por diante. As respostas ficaram bem divididas. E aí vamos revisar o que é que a gente está vendo aqui. Então, esse padrão aqui, que a gente vê aqui de onda T em V2 e V3, ele é bem típico, ele foi descrito ali no começo da década de 80. Então, dá uma olhada aqui, ó. Começo da década de 80, 1982, alguns autores, entre eles o Wellens, descreveu esse padrão característico de eletro. Eram pacientes que chegavam com dor torácica, né, no pronto-socorro. Os marcadores que eles tinham disponíveis na época, né, DHL, TGO, essas coisas, vinham negativos, não sugerindo infarto, mas esses pacientes tinham um padrão típico no eletro, que era esse daqui, principalmente em V2 e V3, quando olhava, o pessoal tinha umas ondas T estranhas, que eram as ondas T que ficavam positivas e depois ficavam negativas. Como a gente vê aqui, ó. Em V2, na hora que a gente dá o zoom aqui, a gente vê que a onda T primeiro tem uma parte positiva, depois tem uma parte negativa. A isso, né, denominou-se a onda T plus-minus, como se chama, né? Plus de positivo, minus de negativo, né? Não é um aspecto normal da gente ver da onda T. E o que é que eles viram? Esses pacientes, um grupo ia para CAT direto, né, precoce, e se tivesse lesões ia para revascularização, e outro grupo não, ficava em observação. Esse grupo que ficou em observação, 75% dos casos evoluíram de forma desfavorável, ou evoluíram com infarto com supra, importante parede anterior, ou precisaram ir para CAT, revascularização de urgência, ou morreram, né, enfim, prognóstico complicado. E aí surgiu, a partir desse trabalho de 1982, a chamada síndrome de Wellens. O que é a síndrome de Wellens, então? É o paciente que chega com um quadro, ele tem que ter quadro clínico sugestivo. Quadro clínico sugestivo de uma síndrome coronariana aguda, e tem esse padrão de eletro aqui que a gente está mostrando. Tem dois padrões, na verdade. Tem esse padrão aqui que a gente chama que é o padrão tipo A, que é o que tem a onda plus-minus, né, positiva e negativa, né? Esse é o padrão tipo A. E tem um padrão tipo B, onde a gente encontra ondas T negativas, simétricas, né, no eletro. Esse aqui é o padrão tipo B. Essa é uma dica universal, né? Você encontrou no eletro de um paciente onda T invertida e simétrica, você sempre tem que pensar em coronariopatia. Muita gente pergunta o que seria essa onda simétrica e o que seria a onda assimétrica. Vê só, nesse exemplo aqui, a gente tem um paciente com sobrecarga de ventrículo esquerdo, padrão strain, a gente tem onda T assimétrica. Como assim, Eduardo? Ó, se eu fosse desenhar um triângulo aqui para preencher essa onda T aqui negativa, concorda que seria mais ou menos um triângulo assim, onde esse lado do triângulo é bem maior do que essa, ou seja, é um triângulo que ele não é certinho, né? Ele é meio torto. Enquanto que essa onda T aqui desse lado aqui, ó, se a gente fosse desenhar um triângulo para ocupar a área, seria mais ou menos um triângulo assim, né? Que, se você lembrar lá de matemática básica, isso aqui é um triângulo isósceles, né? Esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse lado aqui. Ou seja, essa onda aqui é simétrica, e aí você tem que pensar em coronariopatia, enquanto que essa onda aqui é assimétrica, e aí você pensa mais em outras causas. Por que síndrome de Wellens é tão grave? Por causa disso, ó, normalmente a artéria que está acometida na síndrome de Wellens, causando a síndrome coronariana aguda, ela está subocluída. Ó. Aqui nesse CAT a gente tem aqui o tronco de coronária esquerda aqui em cima, aqui a gente tem a artéria circunflexa, aqui a gente tem a artéria DA, né, descendente anterior. Então veja que a descendente anterior aqui está com uma lesão bem importante. Pô, Eduardo, eu não estou acostumado com CAT, é importante mesmo isso. Ó, vê como é que ficou depois que angioplastou, né? Acho que dá para notar bem que era uma lesão bem importante. Então, como ela está subocluída, às vezes é aquilo, o paciente chegou, está com aquele padrão de eletro, ninguém se ligou, mandou o paciente para casa. Pô, aqui está passando um filetezinho só de sangue. Para isso aí fechar e virar um infarto com supra é 2 segundos, né? Então, o oitavo erro que você não deve cometer ao interpretar um eletro é deixar passar batido uma síndrome de Wellens. Não deixe, tem que reconhecer bem os padrões de eletro que a gente mostrou. Você gostou dessa dica? Essa dica é um dos 10 erros mortais que você não deve cometer na hora de interpretar um eletro. E a gente tem uma aula totalmente gratuita só sobre isso, onde a gente fala os 10 erros e a gente ainda disponibiliza um e-book para você, resumindo tudo de mais importante que a gente fala na aula.
Se você quer assistir essa aula completa, clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar da tela e acessa.